A terra estava seca, não apenas por falta de chuva, mas por um silêncio que parecia eterno. O tipo de silêncio que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Nenhuma gota caía, nenhuma brisa soprava. O céu, pesado, parecia ter virado as costas. Os campos rachavam como se gemessem de dor, implorando por misericórdia. E no meio de tudo isso, um vazio espiritual, como se até Deus estivesse distante. Nada florescia, nem fora, nem dentro. Era uma seca que alcançava o corpo, a mente e o coração. Havia momentos em que o vento tentava passar, mas mesmo ele parecia fraco, perdido, errante, como se soprasse suas súplicas para um céu surdo. As árvores ressecadas já não dançavam, apenas estremeciam como quem resiste ao colapso. E naquela paisagem estéril, tudo parecia murmurar a mesma pergunta: até quando? As orações se acumulavam, mas não ecoavam. Era como se o céu tivesse sido selado, como se cada prece subisse apenas para evaporar, sem resposta, sem sinal, sem retorno. E no meio da aridez crescia o desespero, um desespero silencioso que nem o vento conseguia carregar. Os dias passavam, e com eles se ia a força do povo. O brilho nos olhos havia desaparecido, substituído por um olhar opaco, perdido, distante. As mãos que antes plantavam com fé agora tremiam de incerteza. Ninguém dizia nada, mas todos sentiam. A esperança estava morrendo lentamente, como uma flor esquecida no deserto. Os rostos envelheciam mais rápido, marcados não apenas pelo sol, mas pela ausência de sentido. Já não havia orações em voz alta, apenas sussurros de medo. A seca externa revelava uma verdade profunda. Não faltava só água, faltava fé. No meio da multidão exausta, havia um homem. Não era o mais forte, nem o mais sábio. Mas havia nele uma sede diferente. Uma sede que ia além da garganta seca ou da pele ressequida. Era uma sede da alma. Ele ansiava por algo que o céu ainda não derramava. Não chuva, mas presença. Enquanto todos buscavam por nuvens, ele buscava por Deus. Sabia que a verdadeira seca não era no campo, era no coração. E mesmo sem ter palavras certas, mesmo sem forças, ele carregava dentro de si uma inquietação. Senhor, onde estás? E foi essa sede, profunda, silenciosa, desesperada, que o levou a dobrar os joelhos na terra rachada. Ele não ergueu a voz. Não havia grito nem espetáculo. Apenas um sussurro, frágil como o vento, firme como a fé. Ajoelhou-se onde a terra rachava e suas mãos tocaram o pó como quem toca uma ferida antiga. Suas palavras escapavam devagar, entre pausas e lágrimas. Era uma oração sem forma perfeita, mas cheia de verdade. E enquanto o chão estalava sob o peso da seca, suas palavras rompiam o silêncio invisível entre o céu e a alma. Ele não pedia apenas por chuva, pedia por restauração, pela presença de Deus em um lugar onde tudo parecia abandonado. Foi ali, entre as fissuras da terra, que ele plantou sua fé. Ninguém o viu, ninguém o ouviu, e talvez ninguém acreditasse, mas ele era apenas um entre muitos. Mas foi o único que permaneceu. Enquanto os outros seguiam em silêncio, entregues à resignação, ele insistia, mesmo quando sua voz já não passava de um fio. Sua oração era um clamor solitário, nascido de um coração que já havia perdido tudo, menos a fé. Não, havia sinais, não havia mudança. Mas ele continuava, porque a verdadeira fé não depende de evidência, depende de fidelidade. E naquele deserto de vozes caladas, uma única oração subia, como uma chama discreta que se recusa a apagar. Céu permanecia o mesmo, duro, sem cor, sem movimento. Nenhuma nuvem, nenhuma promessa visível. Mas ele não parava. Todos os dias voltava ao mesmo lugar, dobrava os joelhos na mesma terra seca e deixava seu coração falar. A fé dele não era alimentada por sinais. Era mantida pela convicção de que Deus ouvia mesmo em silêncio. Ele orava como quem planta sementes invisíveis. Sabia que o tempo da resposta não era seu, mas o tempo da entrega sim. E assim, mesmo sem ver nada,
ele continuava. Porque fé de verdade é confiar mesmo quando o céu ainda está fechado. Depois de dias de espera, uma nuvem surgiu no horizonte. Pequena, quase imperceptível, frágil como uma mão estendida na escuridão. Não era o dilúvio esperado, nem uma tempestade estrondosa. Era apenas um sinal, um gesto silencioso de que algo estava acontecendo além do que os olhos podiam ver. Essa nuvem era a resposta de Deus, sutil e delicada, um convite à esperança que renascia. Era o começo da mudança não no céu, mas no coração. Porque às vezes a fé é recompensada não com grandes milagres, mas com pequenos sinais que reacendem a chama interior. O trovão esperado, aquele que rompe a calmaria com estrondo, não veio do céu. Veio de dentro dele. Um ruído poderoso e silencioso que abalou sua alma. Foi o despertar do espírito, a confirmação de que a fé persistente tinha movido algo profundo, invisível aos olhos humanos. O coração que antes estava seco, agora batia com força, anunciando uma mudança interna que precedia a externa. A tempestade real não era a chuva que caía, mas o fogo que ardia na alma. E foi essa reverberação íntima que preparou o terreno para a transformação que ainda estava por vir. Quando finalmente a chuva caiu, não foi como o povo imaginava. Não foi uma tempestade violenta que lavou o chão de uma só vez, nem uma inundação que mudou tudo num instante. Foi uma chuva suave, constante, que tocava a terra com cuidado, como a mão de Deus restaurando cada fissura lentamente. Cada gota era um bálsamo, uma bênção que trazia vida de volta ao que parecia morto. Essa chuva era mais que água, era a presença divina que nutria não só o campo, mas os corações ressequidos. Porque às vezes a restauração acontece, devagar, no ritmo que só o céu sabe impor. A terra antes árida começou a se transformar. Onde só havia poeira, agora nasciam brotos tímidos, verdes e firmes. Mas a verdadeira mudança não estava apenas na terra, estava no povo. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com um novo fogo. As mãos que estavam caídas se erguiam, em louvor. A seca havia deixado marcas, mas também ensinamentos profundos. A fé, quando cultivada na persistência, gera frutos de gratidão e renovação. E assim, mesmo diante das cicatrizes da seca, brotou algo maior, um coração que reconhecia o cuidado e o amor silencioso do céu. No fim, ele entendeu algo que mudaria tudo. A oração não tem o poder de alterar as nuvens, o tempo ou a terra. O poder da oração está na transformação daquele que ora. A persistência na fé, mesmo em meio à seca e ao silêncio, moldou seu espírito, abriu seu coração para a esperança e o ensinou a esperar com paciência e confiança. A chuva no céu era só um reflexo do que já havia acontecido dentro dele. A verdadeira restauração foi interna, uma renovação da alma, um reencontro com Deus no deserto da vida. E assim ele seguiu, não porque o céu mudou, mas porque ele havia mudado.